isso aí. Só que tá gravando. Você vai dar a Lucas Napo no Facebook. Tem uns vídeos meus lá no YouTube, você já viu? Nossa, eu vou dormir vendo esse vídeo. Cala a boca. Esqueceu, né? Será que dá pra gravar tudo? Estão mais preocupados com essa prova do que com as provas do semestre passado? Sim. Muita coisa. Sim. A abordagem é um pouco diferente. O meu ponto de vista é um pouco diferente. É um pouco diferente. A forma dos textos, a forma de ser trabalhado, por isso que a maioria está estranhando um pouco. Já tem gente aí com transtorno bipolar. Não sei nem o que é isso, não. Mas a prova está tranquila, eu já fiz a prova, tá? Eu tava jogando no celular, não. Sua apresentação. Se alguém quiser fazer uma invasão aos computadores da CIP ali, a prova já está lá. Não dá pra fazer uma invasão sua casa, não? Pois é, não. Fala lá, tá lá no lugar. Fala o lugar pra ficar mais fácil. São 6 Começar, em relação a Aristóteles, que vai ser o primeiro filósofo que a gente vai ter como questão na prova. Alguém tem alguma dúvida específica em relação a Aristóteles? Não? Alguma questão que ficou assim? Vamos dizer que o principal seria o caminho do meio? Sim, o caminho do meio, a justa medida, que é o conceito que Aristóteles usa, ele é o referencial ético do Aristóteles. Né? E essa ideia do caminho do meio como referencial para a gente ter como parâmetro nas nossas condutas éticas, nas nossas decisões do dia a dia, ele tem a ver com toda os fundamentos, as premissas que o Aristóteles traz. Uma dessas premissas, se vocês se lembram, é a ideia de que o atributo essencial do ser humano, que constitui a essência do ser humano, é a razão. Né? Seria a nossa alma racional, seria uma particularidade que só os seres humanos possuiriam. E nenhum outro animal, nenhum outro ser possuiria a racionalidade. Nesse sentido, a felicidade, do ponto de vista do Aristóteles, seria o pleno desenvolvimento da razão. O pleno desenvolvimento da razão diz respeito, obviamente, ao conhecimento do mundo. Né? É por isso que o Aristóteles vai dizer que a felicidade perfeita é a contemplação da verdade. Né? Ou seja, nós não conseguiríamos adquirir a felicidade através da nossa vida ativa, né? Através da realização de coisas materiais, né? Da nossa atividade escolar, acadêmica, profissional, política. Isso não levaria à felicidade, porque essas ações, esse produto da nossa vida ativa, não seria uma particularidade do ser humano. Então ele sugere que a gente largue tudo e simplesmente contemple. Exatamente. É óbvio que não seria possível ao ser humano largar absolutamente tudo. Né? Ele teria que fazer alguma coisa para sobreviver e poder contemplar.
né? Mas essas ações de sobrevivência não seriam a finalidade última da vida, né? A vida não teria como objetivo a realização de atos políticos, a conquista de riqueza, de honra, de nada disso que perece. Seria a conquista de alguma coisa imperecível. Essa alguma coisa imperecível é a verdade, né? Então, o Aristóteles diz, né, defende que a nossa vida tem que ser uma vida contemplativa. Assim a gente conseguiria alcançar a verdade e assim a gente seria feliz, né? No que diz respeito à nossa vida prática, né, qual o critério que deve guiar as nossas escolhas? Quando a gente está em dúvida, quando a gente está em conflito, quando a gente não sabe muito bem de antemão como agir, qual que deve ser o referencial parâmetro? O Aristóteles vai dizer: sempre as escolhas que não estão nem em um polo, nem em outro, mas estão no meio. Então, eu não devo ser... Extremista. Oi? Extremista? Extremista, no sentido de que eu não deva ser irresponsável a ponto de me lançar em condições que possam fazer com que eu perca a minha vida, e eu também não posso ser covarde. Ou seja, eu não posso ir para o polo da irresponsabilidade nem para o polo da covardia. Eu tenho que fazer o exercício da coragem, que seria esse caminho do meio. A coragem estaria entre a covardia e a total irresponsabilidade. E assim com tudo, né? Eu não poderia ser uma pessoa que ama de forma muito intensa, a ponto de que eu me perca, né, no amor pelo outro. Nem tão bom, nem tão ruim. Isso, eu também não poderia ser uma pessoa completamente fria, né, que não demonstrasse nenhum tipo de afeto pelo outro, né? Mas teria que optar pelo caminho do meio. O caminho do meio seria o equilíbrio. Na teoria de Aristóteles, o peso é medida. Mas cada um tem a sua verdade. Por exemplo, uma notícia que todo mundo deve ter visto aí, que bombou na internet, sobre aquele skinhead, né, dando um enfoque no neguinho lá na Praça 7 de Belo Horizonte. Para ele está fazendo uma coisa, uma limpeza, a verdade dele era aquela. Mas também, ao mesmo tempo, ele estava indo ao extremo, né, que, por exemplo, quem coíbe essas coisas, tudo são as autoridades, né, que estão aí, né, eleitas e tal, para isso. Mas aí você tocou num ponto importante, que é essa questão da verdade dele, né? Do ponto de vista do Aristóteles, não haveria essa verdade. A ética, ela não poderia se basear numa verdade particular, individual, porque nesse sentido, então, não haveria nenhum parâmetro universal, né? Vocês lembram que o Aristóteles, ele, na teoria filosófica dele, ele tenta encontrar o conhecimento que seja universal. Ele parte da observação das coisas, isso a gente viu no semestre passado. Ele parte da observação das coisas, mas quer encontrar um conhecimento universal. Para saber a essência da cadeira, ele vai pesquisar as cadeiras existentes, mas ele quer saber o que é a cadeira de maneira geral e universal. Com a ética é a mesma coisa. Qual o critério universal que todo mundo deveria seguir, independentemente da sua própria verdade? Esse critério universal, o Aristóteles vai dizer, a nossa própria razão nos dá. Quando a gente age escolhendo um polo ou outro, nós não estamos agindo de acordo com a nossa razão. Quando eu, por exemplo, deixo de enfrentar um perigo para defender a minha mãe, quando eu me acovardo, eu estou agindo por quê? Baseado em quê? Em quê? No medo, né? Então, o que está comandando a minha ação é um afeto, né? É isso que para o Aristóteles viria do corpo, né? Quando eu ajo de maneira totalmente irresponsável, né, eu me lanço a um perigo que eu certamente vou correr risco de vida ao me lançar nesse perigo. Excesso de coragem. Um excesso, não é isso? Esse excesso também
é fruto de um afeto. Né? Quando eu me sinto totalmente onipotente a ponto de me lançar num perigo qualquer, né? Eu estou sendo guiado por um afeto, por um sentimento. Não é isso? Agora, quando eu olho e penso, não, minha mãe está correndo perigo, eu tenho tais e tais possibilidades, né? E apesar de existir o risco de que eu vá efetivamente me prejudicar, morrer, etc., eu vou até lá porque eu tenho a consciência de que eu quero salvar a minha mãe. Eu estou agindo baseado em algum sentimento? Eu estou usando a razão. Lucas, era por isso que ele dizia então que o virtude de ética consiste em dominar os desejos, é isso? Exatamente. Os impulsos. Quando eu ajo de acordo com a razão, primeira coisa, eu escolho o caminho do meio, sempre. Sempre que eu opto por agir de acordo com a razão, isso Aristóteles está dizendo, eu sempre vou encontrar o caminho do meio. Eu nunca vou amar demais e nunca vou amar de menos. Eu nunca vou odiar demais e nunca vou odiar de menos. Mesmo que não seja a solução. Como assim? Como assim? O caminho do meio ali, nesse caso ali, não solucionava nada. Ou seja, você não ia apanhar nem bater. Você não ia salvar sua mãe, só Então, isso. no caso aí, ele ia optar pelo diálogo, alguma coisa assim, que se justificaria o caminho do meio, né? Não? Bom, nesse caso ele optaria por um ato de coragem. Só que Aristóteles está dizendo, a coragem é uma virtude que é produto da razão e não dos afetos. Mas acho que tem que ter Tá. Eu não sou corajoso, isso Aristóteles está dizendo, né? Outros autores poderiam pensar de forma diferente. Ele está dizendo, eu não sou corajoso, quando eu ajo de forma corajosa, eu não estou agindo baseado em nenhum sentimento. Eu estou agindo baseado na razão. A razão me manda ser corajoso. A razão me manda ser prudente. A razão me manda ser honesto. Mas quando você age com o afeto, que é o medo ou a coragem, você esquece a razão. Exatamente. Entendi. É como você, por exemplo, em relação à bebida. Né? Quando uma pessoa bebe demais, ela nunca está agindo de acordo com a razão. Jamais. Ninguém pensa assim, hoje eu vou beber demais porque isso é bom para mim, etc. A pessoa geralmente bebe demais, ou porque está com algum problema muito grave, acha que a bebida vai anestesiar, e de fato vai anestesiar por aquele momento, né? Ou ela está envolvida numa roda de amigos e nem percebe que está bebendo, ou seja, de qualquer forma ela está sempre, ao beber em excesso, está sempre baseada em um afeto. A semana de trabalho foi muito cansativa. Então... Sim, então, quer dizer, é o afeto que está comandando. E não a razão. E não a razão. Da mesma forma, a pessoa que opta por não beber. Mas, entretanto, a razão pode manifestar o medo, ou melhor, os afetos. Ou seja, a partir da razão, você consegue difundir os afetos e possivelmente fazer com que esses afetos sejam mais racionais. Exato. Porque é o que a Deise falou. Quando você opta pela razão, a razão consegue sufocar a força dos afetos. Então, tá lá, você está triste por algum acontecimento, você está desesperado, você está cansado por um dia de trabalho, e aí você quer encher a cara. Isso é um afeto, é o corpo. Do ponto de vista de Aristóteles, dizendo, bebe. Descarrega. Isso, descarrega. Por outro lado, a sua razão está dizendo, olha, isso não vai ser bom para você. Não vai te fazer bem. No outro dia você vai estar de ressaca. Pode ter alguma pessoa aqui que vai te ver numa situação vexaminosa se você ficar bêbado. Quando você, utilizando a razão, consegue bloquear o seu desejo de beber em demasia, em excesso, você está optando pelo caminho do meio. Não ficar sem beber, mas também beber com moderação. Beber com moderação. Porque tem o beber, tem o não beber, que é resultado de uma escolha racional, e tem o não beber, que é resultado dos afetos. E quando a pessoa opta por não beber? É o que eu estou falando. Por exemplo, tem pessoas que acham, não, eu não quero beber, porque por menor que seja a quantidade de bebida, ele vai me fazer mal. Eu me sinto mal com essa quantidade de bebida. Ou pode me trazer
prejuízo na minha comunidade. Por exemplo, a pessoa pode gostar de beber, mas na comunidade religiosa isso é mal visto. Então ela racionalmente raciocina que não quer. Às vezes tem um pai alcoólatra também, e não concorda com a bebida. Para preservar a imagem. Agora, você pode ter também certos casos de pessoas que sabem que tem uma propensão muito grande ao excesso de bebida e optam por não beber por medo. Medo de cair no excesso. Aí é outro ponto. Aí já não é a razão. Não é a razão. Não, mas Aristóteles vai dizer, nenhum comportamento motivado por medo é um comportamento baseado na razão. Pois é, mas se ele tiver a atitude de assim, não vou beber porque bebida para mim não faz bem, então... Isso aí foi razão. Isso é razão, mas agora o cara que fala assim, eu não vou beber porque... Nossa, eu vou beber, mas eu não vou porque estou morro de medo de dar algum problema. Aí o Aristóteles vai dizer, olha, continua sendo o corpo que está motivando. Professor, existe a diferença entre razão e racional? Eu falei isso na aula passada. Existe uma diferença entre razão e racionalidade, nesse sentido do Aristóteles, e intelectualidade. É o que eu disse, por exemplo, um psicopata, ele pode ser dotado de um alto nível de intelectualidade, capaz de pensar várias estratégias, como, por exemplo, a Suzanne Richthofen. Ela conseguiu pensar toda uma situação para matar os pais e continuar pegar a herança e ficar com o namorado. Ela conseguiu raciocinar. Mas ela não fez uso dessa razão. Entendi. Que ela optou pelo excesso. Excesso. Senão se ela tivesse feito uso da razão, essa razão aristotélica, as coisas seriam diferentes. Ela usou o intelectual, mas não a razão. Exatamente. Pela parte de sabedoria e sapiência, eu fiquei com uma dúvida. Pois é, sabedoria, do ponto de vista do Aristóteles, é justamente esse conhecimento para a vida prática. Então, esse conhecimento de que eu tenho que fazer uso da minha razão para discernir as minhas escolhas, é sabedoria. Sapiência é o que Aristóteles vai nomear como sendo esse conhecimento da verdade contemplativa. Não tem nada a ver com a vida prática do dia a dia. É além da sabedoria. Isso, tem a ver com a relação da pessoa com as verdades eternas. Os cosmos. Exatamente. Então a sabedoria tem a ver com a vida prática. A sapiência tem a ver com a vida intelectual, a vida do espírito. Cosmonáutica. Um outro aspecto interessante da abordagem ética do Aristóteles é em relação à importância que ele dá à dimensão da prática no exercício ético. Vocês devem se lembrar, o Aristóteles ele diz o seguinte, que não basta que a gente conheça quais sejam as virtudes, ou que a gente saiba que a gente tem que agir de acordo com a razão. Ele vai dizer, nós temos que praticar a ética, as virtudes, a honestidade, a coragem, todas as virtudes, de modo que, praticando-as, elas acabem se tornando em nós alguma coisa automática. Quer dizer, eu não preciso nem pensar antes de beber que eu vou ter que beber com moderação. Assim, isso vai estar tão impregnado em mim, em função da prática, que eu já vou conseguir, de maneira natural e espontânea, beber com moderação. Vai se tornar um hábito. Ele diz isso. A ética ela tem que se tornar um hábito. Ela não tem que se tornar alguma coisa que eu sempre tenho que refletir e pensar de forma profunda se eu vou tomar mais um copo de cerveja. Isso tem que se tornar um hábito. E para isso se tornar um hábito, eu tenho que praticar. No caso, então, quando eu pratico a ética, automaticamente eu vou estar praticando a minha sapiência? A sua sabedoria. Sabedoria. Então a ética está na parte da sapiência. Não, a ética é da sabedoria. A sapiência é a relação desse conhecimento com as verdades eternas. A sapiência já está na prateleira de cima. A sapiência está na igreja. Isso, perfeito. Vou fazer essa diferenciação. Pronto, vamos para o próximo, senão não vai acabar a aula. Vamos lá. Conhecimento da ideia. Qualquer uma dessas coisas pode acontecer. Ok, passando para a prova. Eu podia fazer uma. Tá, alguém fazer uma pergunta. Vamos para quem agora? Não vai dar.
só que vocês serem preparados para a prova. Não, mas esse conhecimento vai ser adquirido ao longo do curso. Vocês vão adquirir, pode deixar. Ok, gente, vamos passar para o próximo, que o tempo é pequeno. Spinoza. Vocês lembram alguma coisa de Spinoza? Não sei dizer que corpo e mente não eram separados, eram modificações de Deus. Isso. Essa fala que Deus e a natureza é a mesma coisa? Oi? Deus é tudo, Deus está em tudo. Isso. Ah, que Deus é o controle dele. É o cara das causas externas. É a potência de agir, que fala. Ah, não, só tem uma coisa em relação às regras que ele falava. Que a gente não precisa de regras. Exatamente. Spinoza, ele dizia o seguinte: nós não precisamos necessariamente de regras. Isso, o que ele quer dizer com isso? Que o exercício do nosso comportamento ético, ele não depende das leis. Ele não depende da existência de leis. No senso comum, pode falar. É como se você não obedecesse porque é uma lei, mas sim porque é ético você fazer isso. Isso é o que o Spinoza vai dizer. Spinoza vai dizer isso. As coisas que você não deseja que os outros façam por você, você simplesmente não tem que fazer. Porque se eu mato, eu estou dando, né? Na verdade, para que alguém possa vir a me matar também. Assim, essa explicação não é a explicação do Spinoza. Vou falar de qualquer explicação do Spinoza para a gente não destruir o outro. Mas olha só, deixa eu voltar só nesse ponto primeiro para chegar aí. Não precisamos necessariamente das regras. Isso, nós não precisamos necessariamente. No senso comum, o que a gente costuma ouvir? Os programas aí da Atena, os outros tipos de programas. No Brasil tem que ter leis mais rígidas. Tem a idade que leva a pessoa a ser presa, Pena de morte. tem que ser reduzida. Então, os menores de idade, né, os adolescentes, eles poderão ir para a cadeia com 16, com 14 anos. É isso que se ouve. E se diz: nós nos comportamos de maneira errada, há tanto homicídio, há tanto roubo, há tanta destruição, porque as nossas leis são fracas ou não acontece a punição, tem impunidade. O Spinoza vai dizer: não é por aí que a gente tem que buscar as causas. É muito provável que 99,9% dos assassinatos, dos crimes aconteçam, não porque a pessoa pensou: eu vou fazer esse crime porque não vai dar em nada. Vocês acham mesmo que um ladrão ele vai roubar um banco porque ele acha a causa da ação dele vai ser: não tem uma lei que vai me punir? Não. Ou não tem uma estrutura que vai me punir? Ele quer roubar o banco porque ele quer dinheiro. Porque ele quer dinheiro. Se der uma coisa, não. Se não der, melhor que não der. O cara que mata a esposa porque está nervoso com a esposa e vai lá numa briga, ele dá um tiro nela e mata. Ele mata porque ele pensou antes: não vai acontecer nada comigo, então eu vou matar essa mulher. Não. Às vezes ele vai fazer nem Causas causa. externas. Talvez se ele tivesse lá, se ele matar, vai ter a pena de morte e ele vai morrer. Por exemplo, se ele roubar o banco, ele Só vai. que isso não ia solucionar o problema. Mas aí ele ia pensar duas vezes. Não ia, mas aí ele tá. Ele não ia pensar duas vezes. Esse que é o erro que a gente. Ele podia pensar duas vezes, mas ia fazer na mesma. Ele poderia Basta pensar duas dizer que vezes. na China todo dia gente morre lá e continua todo mundo fazendo a mesma coisa. Porque é isso que Spinoza vai dizer. Aí a gente já entra na dimensão da ética. O que ele vai dizer? As causas dos nossos comportamentos, elas, em primeiro lugar, elas existem. Primeira coisa que ele vai dizer: não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Todos os nossos comportamentos, eles são produtos das nossas relações. Eles são produtos das nossas afetações, aquilo que nos afeta. Né? A nossa relação com o ambiente, ela vai fazendo com que a gente tenha determinadas atitudes. Quando a gente opta, por exemplo, por esse modelo em que deve-se punir o criminoso, quer dizer, eu tenho que... O criminoso praticou um determinado ato. Aí eu tenho que ter
um aparato institucional, uma lei, uma instituição policial, etc., que vai punir esse criminoso. Só que para esse criminoso ter cometido esse ato criminoso, existe algo aqui, esse algo daqui tem a ver com daqui, e tem a ver com daqui, e tem a ver com daqui. Vários porquês. Quer dizer, vocês percebem que o criminoso, ele cometeu um crime, mas ele é um ponto dentro de uma cadeia de fenômenos. Tem o fato dele poder ter nascido em um ambiente pobre, sem nenhum tipo de assistência por parte do Estado, ou ele pode ter nascido num ambiente com grande riqueza. No entanto, nas relações que ele estabeleceu com as pessoas na infância, ele não conseguiu, que isso é uma conquista que a gente tem, não conseguiu ter esse sentimento de que ele e o outro pertencem a uma mesma comunidade. Então o outro para ele se torna descartável. Né? A gente viu a gente vai ver mais profundamente quando a gente for fazer a revisão do Freud, isso não acontece de maneira natural nos seres humanos. A gente não nasce achando que o outro é o nosso amiguinho, que a gente tem que respeitar o outro. Isso é uma conquista. E é uma conquista que acontece principalmente a partir das nossas relações precoces com a mãe, com o pai, com as primeiras pessoas que cuidam da gente. Então Spinoza vai dizer, quando a gente pune o criminoso sem considerar essa rede de causalidades, a gente está agindo de forma burra. Não só eticamente condenável, mas de maneira burra. Porque eu vou prender esse cara, eu vou colocar ele na cadeia, isolado da sociedade, mas essa cadeia de contingências aqui vai continuar. E uma hora ou outra ela vai produzir outro. Burrice seria, no caso, a pessoa que obedece a punição para quem, no caso, cumpre as regras? Não, burrice é o ponto de vista social que considera o criminoso como o único responsável pelo ato. Esquecendo o governo, por exemplo. Então é por isso que não precisa de lei. Desde o momento que você entende que o outro indivíduo, ele também é uma modificação de Deus, ele é como você, automaticamente você não vai cometer nenhum crime contra ele. Exatamente. O que o Spinoza quis, nesse livro, o livro principal dele que chama Ética, ele quis demonstrar assim, que as primeiras coisas que ele fala é sobre Deus. A partir da consciência, da compreensão de que entre eu e o outro não existe uma separação, porque na verdade eu e o outro, como eu e a cadeira, como eu e a mesa, como eu e esse pincel, como tudo que existe, nós somos modificações de uma mesma substância, de uma mesma natureza. Não existe essa separação essencial entre nós. Nós estamos separados aqui, mas do ponto de vista da natureza, que o Spinoza também chama de Deus, nós somos uma coisa só. Então, no momento em que eu tomo consciência disso, no momento em que eu compreendo isso, como é que eu vou destruir o José Lúcio, sendo que ele e eu somos a mesma coisa do ponto de vista da natureza? É por isso que o Spinoza vai dizer que nós devemos agir, a nossa liberdade, que é diferente de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a ideia de que nós podemos fazer tudo o que a gente quiser. O Spinoza vai dizer, não, eu não posso fazer tudo o que eu quero, não. Primeiro, porque eu tenho um corpo finito. Eu não posso voar. Eu posso. Eu posso fazer aquilo que eu posso. É uma coisa quase tautológica, né? Eu posso fazer aquilo que eu efetivamente posso, dentro das minhas limitações, dentro daquelas contingências que existem para mim. Agora, o Spinoza vai dizer, eu posso agir conforme a minha natureza, ou baseado em causas externas. E ele vai dizer, como é que a gente pode agir de acordo com a nossa natureza? Compreendendo. É por isso que o Spinoza ele vai colocar acento, importância nessa noção de compreensão.
nós vamos conseguir agir conforme a natureza, conforme a nossa natureza, na medida em que a gente conseguir compreender tudo aquilo que está nos afetando. Então, por exemplo, no caso do criminoso, quando ele começar a compreender efetivamente e afetivamente, não só intelectualmente pensar, intelectualmente a Suzane Richthofen poderia fazer isso também, mas compreender no sentido experiencial, existencial da coisa. Compreender aquilo que nos afeta. Quer dizer, compreender que ele está apontando um revólver para uma pessoa porque tem um monte de ódio guardado dentro dele, tem um monte de frustração, tem um monte de ressentimento por coisas que ele já passou. Então ele está alegando literalmente que esse cara é um produto do meio. Sim, é um produto do meio, mas ele tem condições de agir não de acordo com esse meio. Lógico que aí entra a ética. Isso, aí ele vai dizer, mas essa liberdade de poder não agir de acordo com o meio é dada pela compreensão. O que faltou para o criminoso? O que faltou para a pessoa que odeia o próximo, que tenta destruir o próximo? Compreender por que ele está agindo daquela forma. Porque a natureza dele não o move a agir dessa forma. E quando o bandido lá no Rio de Janeiro fala, não, eu sou bandido é porque o governo fez isso, não sei o que, não sei o que. Mas essa justificativa é a demonstração de uma compreensão intelectual, mental, mas não uma compreensão afetiva. Entendi. Porque se ele tivesse compreendido afetivamente, ele não agiria assim. Então o importante é ser ativo. Afetiva, essa compreensão afetiva. É conseguir, o que o Spinoza está propondo em última instância? É conseguir discernir aquilo que está nos afetando antes da gente tomar decisões. Quer dizer, as nossas decisões elas não podem estar baseadas, elas não podem acontecer sem essa compreensão do que está acontecendo com a gente. Porque senão, o que aconteceu com esse cara no final das contas? As contingências foram moldando ele foi deixando. Ele foi simplesmente se tornando uma resposta a essas contingências. O Spinoza está dizendo, você tem condições de se tornar mais do que uma resposta. Então essa pessoa age de forma errada porque ela não discerniu aquilo que está movendo ela a agir assim. Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. A visão dele é bem contraditória de Nietzsche, né? Porque Nietzsche dizia que nós já nascemos mal por natureza. E ele já disse que não, que a gente já nasce bom e faz coisas ruins por causa das causas históricas. Isso. Do ponto de vista do Spinoza, talvez a gente não poderia dizer assim que a gente nasce bom. Bom no sentido assim, que a gente considera. A gente nasce e vai se mudar. A gente nasce, a nossa natureza, o que ela nos diz? Que nós somos modificações da substância. E que tudo que existe é. O que o outro é. Quando eu compreendo isso, eu não faço mal ao outro. Eu não vou agir de maneira prejudicial ao outro. Então, todas as vezes em que eu ajo de maneira destrutiva, agressiva, eu estou sob o domínio de causas externas. Eu não estou me comportando de acordo com a minha natureza. Entenderam isso? Entenderam esse papel fundamental da compreensão para conseguir agir de maneira ética? Ele tá discordando um pouco de Aristóteles. O Aristóteles está dizendo, não interessa as causas dos seus afetos, não interessa se você está triste porque sua mulher te largou, porque você perdeu o emprego. Não interessa, o interessa é que você tem que usar a razão para abafar esses sentimentos. O Spinoza vai dizer, não, se você fizer isso, você vai se dar mal. Porque vai ter dia que a sua razão não vai estar forte. E aí, mesmo sabendo que se você tomar mais um gole de cerveja você vai passar mal, você vai tomar. Por quê? Você não conseguiu discernir o que está acontecendo com você. Então o Spinoza vai dizer, olha, em vez de usar a razão para sufocar os seus afetos,
use a razão para conseguir entendê-los. Assim você vai conseguir agir de acordo com a sua natureza e não de acordo com as causas externas. Pois é, então pode colocar aqui, toda vez que a minha ação for provocada pelas causas externas, eu vou sempre agir mesmo que eu acho que eu vou estar fazendo bem, vou estar fazendo mal. Sim. Não é? E quando eu ajo com a natureza, eu vou optar sempre pelo caminho do bem. Isso. Uma coisa que ele diz é o seguinte, nem existe em nós somos, cada um de nós, a cadeira o pincel tudo que existe é um esforço de perseveração na existência. O que significa isso? Essa cadeira está se destruindo? Ainda não. Ela está se destruindo? O que está destruindo a cadeira? Exatamente. Perfeito. Vocês conseguiram entender? Isso é primordial. Tudo é o quê? Um esforço de perseveração na existência. Ou seja, a cadeira, por que a gente pode dizer que na cadeira existe um esforço de perseveração na existência? Porque ela não está se destruindo. Algum de vocês está se destruindo? Todo dia eu trabalho com um cavalo. Ele está fazendo uma coisa que não é da natureza dele. Isso, mas olha só. No caso do suicídio, deixa eu apagar aqui, senão não sai fora daqui. Vamos ver o exemplo do suicídio. Ô Lucas, pode responder na Aqui. Pode o que vocês quiserem. Já a resposta vai correr. Aqui. Vamos concentrar no motivo da prova que eu sou, pelo amor de Deus. Qual que é a causa? Ô, gente, pergunta da prova, por favor. Olha só. Suicídio. Nós buscamos o esforço de preservar a nossa existência. Né? Ok. Mas aí você entra numa situação em que, de um lado, você tem uma vida completamente desesperadora, te faz desesperar. Você perdeu emprego, sua mulher te abandonou, seus filhos estão envolvidos com drogas, você não sabe o que fazer da vida. Por outro lado, você tem aqui a possibilidade de morrer e acabar com esse sofrimento. Então, imagine o seguinte, de um lado você tem uma vida que te vai provocar desprazer, sofrimento, de outro você tem a não vida, mas que você espera vai acabar com esse sofrimento. Pode ter a opção também de ir embora para outro lugar. Pode ter. Vamos colocar essas três opções então. Qual dessas opções é melhor, do ponto de vista dessa pessoa que está em desespero? A gente não poderia dizer então que esse esforço de preservação da existência dela, ao buscar a morte, ainda está sobrevivendo? Pois é. Buscar a paz interior, buscar... Isso. O que o Spinoza vai dizer é assim, mesmo quando a gente quer se suicidar, o que a gente quer na verdade é viver. É que a gente não está conseguindo. É autopreservação na mesma. Isso. Então não tem pulsão de morte. É o que desejo de acabar com a dor, vou acabar com a dor, mas eu não quero morrer, eu quero só acabar com a dor. Isso. O Spinoza vai dizer, nós sempre escolhemos o mal menor. Então o bandido ele chegou nessa situação porque ele foi escolhendo mal menores. Ele foi optando ao longo da vida dele até chegar num ponto em que ele está lá apontando o revólver na cara de uma pessoa. Só se tiver matéria Vocês na prova. entenderam isso? Tá na prova? Tá na prova isso aí? Vamos lá. Mas sempre em busca da autopreservação, né? Sempre em busca da autopreservação. Sempre em busca do motivo da prova, por favor. Kierkegaard. Motivo da prova. Eu acho que o Kierkegaard ficou um pouco mais claro do que os demais, não ficou? Sim. Mas é que tem facilidades. Pessoal, na apresentação do meu trabalho sobre transtorno bipolar, eu fiquei muito dúvida em relacionar isso com o estágio religioso. Porque eu não vi como que o suicídio era uma forma de situação como você tinha um transtorno bipolar. Pois é, o suicídio não é uma entrada no estágio religioso. Pelo contrário.
contrário, uma... É só desespero. É o saída do desespero para a morte. É assim, eu não avançar, né, nesse estágio. Na verdade é isolar, né? No caso, então, a fé que a pessoa tem, que ela vai se curar fazendo tratamento e tudo mais, já seria considerado um estágio religioso? Ou estágio religioso é só naquela questão do Abraão mesmo, que você falou, que foge à compreensão de toda a sociedade, passa a ser absurdo. Olha só, depende do tipo de exercício da fé da pessoa nesse caso. Se for aquele tipo de fé, vou fazer uma promessa, eu vou dar mais dízimo para a igreja, porque aí eu vou receber, aí está no estágio estético, continua no estágio estético. Né? Porque a pessoa não saiu dessa lógica do prazer. Né? A lógica, aí vamos começar então. O que é o estágio? O Kierkegaard diferencia 3 estágios que a gente passa ao longo da vida. 3 estações. A primeira é o estágio estético. No estágio estético, é o estágio que a maioria de nós, a maioria da população mundial está. Né? Que é o estágio em que a gente está procurando felicidade. Leia-se com felicidade, prazer, bem-estar. Não, Kierkegaard. Prazer, bem-estar, sucesso profissional. Todas essas coisas. Não precisa nem chegar a esse ponto. Pode ser uma pessoa comportadinha. Mas se ela está preocupada assim, não, porque eu tenho que alcançar bons postos na minha carreira. Por exemplo, nós somos estudantes. Isso já é um estágio estético, porque a gente está estudando para ter um emprego melhor, para ganhar mais, para poder comprar o que a gente quer. Aí é que está. Se isso se transformar no objetivo da sua vida, o que vai dizer? Você está no estágio estético. Se isso se for só alguma coisa que você faz naturalmente, mas sem que isso se torne assim um alvo da sua existência, se você não conseguir alcançar isso, você vai ser infeliz, né? vai morrer, aí você está no estágio estético. Tudo que não é Deus se torna alta. Então é na falta, no estágio estético, a gente perde o domínio da situação? Não necessariamente. É o que eu estou falando, eu falei para o Euler. Você pode ser uma pessoa Se colocar como um objetivo de vida, aí já é falta de domínio. Isso. No estágio estético, então, o objetivo da sua vida são essas coisas humanas. Né? No estágio ético, aí, voltando um pouquinho no estágio estético, o estágio estético, do ponto de vista do Kierkegaard, ele tem que te levar, na maioria das pessoas ele não leva, a maioria das pessoas fica rodando, girando igual hamster no estágio estético. Porque, do ponto de vista do Kierkegaard, o estágio estético ele tem que te levar ao ponto do desespero. Que é quando você começa a perceber, isso é raro, infelizmente é raro, é quando você se dá conta de que sucesso, status, nada disso vai te preencher. Nada disso vai te realizar. Eu quero conquistar uma carreira e tal, beleza, aí você conquistou. É quando você chega lá, não tem mais nada. Aquilo que era tão importante para você naquele momento, antes de conquistar, quando você conquistou, aquilo se desvanece. Por quê? Porque o que vai dizer? Tudo isso que se torna algo da gente no estágio estético é perecível. Aí ele vai dizer, olha, isso então leva a gente para o desespero. Tem que levar. É saudável que leve para o desespero. Levando para o desespero, o que vai dizer? Você pode continuar na sua trajetória para o estágio ético, ou você pode ser catapultado direto para o estágio religioso. No estágio ético, a pessoa que passa do estágio estético para o estágio ético, o que acontece com ela? Ela passa a não se preocupar mais com objetivos individuais. Ela passa a fazer da vida dela um sacrifício para a comunidade. Tipo matéria de computador. Isso. Aí a matéria de computador, a gente ainda pode pensar que talvez ela estivesse no estágio religioso, não no estágio estético. Mas do ponto de vista assim, unicamente exterior, a gente poderia dizer,
Porque o que acontece com a pessoa no estágio ético? Ela se torna uma espécie de herói para a comunidade. Por quê? Porque ela abre mão do seu prazer, dos seus objetivos individuais, em prol de objetivos da comunidade. Aquela questão que você falou do pai, do filho, se o filho fez alguma coisa errada, o estado ético é o pai denunciar o filho, levar ele até a prisão. Exatamente. No caso do padre, a escolha dele é o quê? Religiosa ou ética? Depende. Inicialmente é ético. Pelo menos do ponto de vista exterior, porque ele está, o estágio religioso, ele às vezes ele depende muito da investigação da subjetividade da pessoa. Da feira, literalmente. Tem muitos pais que vai pelo lado ensinar a ser padre para esconder alguma coisa que passaram por dentro. Pode ser também. Ô, Lucas, acontece demais. então o estágio religioso é quando essa pessoa está no estágio estético, ele busca, não consegue preencher, aí aquela falta de contemplação das coisas, esse sofrimento é que leva para o estágio religioso. Ele entra pro Pode desespero. O ético. Aí depois do ético. Vai se Mas pode ser desespero, direto do depois do estágio ético. religioso. Olha só. Qual que é a diferença? O melhor exemplo é Abraão. Gente, o religioso é literalmente um milagre. Ou seja, só consegue chegar no estado religioso é quem abandona tudo. Sem garantia nenhuma. Nenhuma. Passou lá. Hã? Olha só. Eu vejo. Do ponto de vista do estágio estético, o que guia o meu comportamento? Sou eu mesmo. Sou eu enquanto indivíduo. É aquilo que é bom para mim. Quando eu passo do estágio estético para o estágio ético, é aquilo que é bom para a comunidade. Então eu entrego meu filho para a polícia, eu posso estar ali de frente com uma corrupção, em que eu posso subir de cargo dentro de uma empresa, dentro do sistema político, e eu, em vez disso, denuncio. Eu me torno um herói, ao preço de eu poder ser morto, sofrer ameaça, perder o emprego. Eu vou para o estágio ético. Só que o que Deus vai dizer? O estágio ético é muito bom. Só que a gente não tem que parar aí. Existe um estágio que está acima do ético. É quando você começa a agir em desacordo com a comunidade. É quando você começa a agir de acordo com Deus. E para agir de acordo com Deus, muitas vezes você vai ter que, como o próprio Jesus disse, abandonar seu pai, sua mãe e deixar tudo para lá. E pagar mico lá na feira da paz, lá, ó, tocando violão e ninguém assistindo. Talvez sim. Você não pensou que Tem um monte de crente que vai pra lá, blão. Ah, você vai ser salvo e ninguém vê. Tá pagando mal mico. Você viu, mas você também. Você tá Deixa eu ver a primeira. Vamos voltar. Por exemplo, assim, uma pessoa, ela busca muito dinheiro que não quer dizer, e depois ela, nesse mesmo estado, buscando muito dinheiro, ela ainda passa pelo lado de querer ajudar as pessoas. Aí ela está em qual estágio? Nos dois? Olha só. Ela pode estar no estágio religioso. Mas desde que o parâmetro dela não seja a comunidade. Por isso que eu falei que é preciso investigar a subjetividade. Qual que é Então, qual qual que é a intenção do estado religioso, então? É você agir baseado unicamente em Deus. Por isso que o paradigma é Abraão. Mas você tem outros paradigmas na Bíblia também. Imagina, você está lá pescando com seu pai lá, aí de repente passa um cara que todo mundo está falando que é Deus e que fala que vai libertar Israel, e de repente esse cara fala assim, ó, deixa aí essas redes aí e vem comigo. Do ponto de vista individual, está se ferrando, porque esse cara não tem onde repousar a cabeça. Né? Não tem o cibernético. Do ponto de vista da comunidade, está deixando de ajudar o pai. Que isso? Que filho é esse que deixa de ajudar o pai? Agora, do ponto de vista de Deus, ele está agindo corretamente. Então, por isso que é preciso investigar a subjetividade para saber o que é parâmetro, o que é valor para essa pessoa. É um mandamento divino, é
de Deus ou é a comunidade? Isso é muito importante. Ela está fazendo essa caridade, né? Isso. Está fazendo para ficar bem com a igreja ou está fazendo porque Deus mandou? É igual um soldado vai para a guerra. Exatamente. Ô, Lu, Aí, esse exemplo também é muito importante. Quer dizer, o que é que Jesus manda? Jesus manda você virar o rosto para o seu inimigo. Bater uma face e dar outra. Então, guerra, do ponto de vista de Jesus, ela é inaceitável em qualquer circunstância. Mas guerra não é uma pessoa, é obrigada. Abraão também era obrigado a proteger o seu filho. Ô, Lucas, só um exemplo aqui. Quando você falou de estudar para alcançar conhecimento e estudar para ser reconhecido profissionalmente, os dois não seriam estéticos, não? Os dois seriam estéticos. Os dois Então. seriam. Você estudar para eu quero estudar porque eu quero ter muito conhecimento. O que vai dizer? Isso não vale de nada. O que lá nas cartas? Tem que pensar sempre o que é ambição. O que o Paulo fala lá? Conhecimento mais incha. Não sei se é Paulo ou se é Jesus mesmo que fala. Conhecimento mais incha. Você não precisa saber de verdade, só precisa saber que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho para morrer para todo mundo. É isso que você precisa saber. Não precisa saber de mais nada. Isso vai ser bom para você, mas não tem que ser seu objetivo. É isso que vai cair na prova? Vamos lá. Freud. Então, o risco é Conduz para a O prova. essencial dele é Conduz para a prova, porque senão não estou ferrado. Estou assustado. Freud. Não, mas eu acho que com essa revisão está dando uma clareada. Não, se tiver dentro da prova disso aí, tá bom. Eu vou ficar só sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, assistindo o vídeo. Agora é o dia. Freud. Freud. O que vocês lembram do Freud? Freud é Freud. mais psicanálise. Eu acho que vocês melhor entenderam. É o superego com ego. Hipnose, Ego, superego e limite. Sim, são as três instâncias da mente. O inconsciente, né? Isso. E fala que a gente aprende com os pais lá, né? E depois dos pais tem o superego que vai te dar porrada no mesmo. Renuncia a fazer o mal com medo da punição. Quando a gente faz uma coisa, é o superego. Leva a fazer aquilo. Mesmo a gente não querendo. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre você pode atribuir essa responsabilidade do super-ego. Ele fala o seguinte, que a maior parcela da nossa mente é composta de pensamentos inconscientes. Isso. Exatamente. A gente tem, por exemplo, lá uma pessoa. Vambora, vai lá, professor. Da cor. A gente fica aqui na cabeça. Quando a gente não faz, a gente não consegue. E às vezes não bate, não sossega. Dá uma definição aí. Os problemas mentais originam da sexualidade? Tudo foi explicado com sexualidade? Ou não? Olha só. Isso é uma questão problemática dentro da psicanálise. A princípio, Freud dizia o seguinte, que as neuroses, o que ele está chamando de neuroses é o que hoje em dia se chama de TOC, neurose obsessiva, né? Transtorno obsessivo compulsivo, são aquelas pessoas que têm mania de ficar vendo se trancar a porta milhões de vezes, contam os quadradinhos do chão, onde vão passar, de modo que isso se torne tão compulsivo que a pessoa começa a perder horário para trabalhar, a pessoa começa a ter prejuízo na vida mesmo. Não, isso é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. No passeio tem umas linhas. A pessoa, quando ela toda vez que ela passa um passeio, ela tem que colocar os pés naquelas linhas. É esse tipo de também? Se isso gerar um grau de ansiedade tão forte que a pessoa, se ela não colocar, ela sente até falta de ar, aí já pode começar a suspeitar que ela está se envolvendo com transtorno obsessivo Eu não sei compulsivo. qual já, mas eu tenho necessidade de pôr o pé nas linhas. Mas aí Isso é sexualidade reprimida. também, mas é uma coisa leve. Então, era esse
Deixa o toque de lado. Esse tipo de patologia e a histeria, que é o que eu disse para vocês, eram aquelas mulheres, Quem quiser as tomar um histéricas pouco, eram aquelas mulheres que apresentavam uma série de sintomas corporais que não tinham nenhuma correspondência anatômica. Então o médico via lá, via que não tinha nada no corpo, mas elas continuavam cegas, cheias de paralisias, né? Para esses dois tipos de doenças, que o Freud chamou de neurose de transferência, neurose de transferência, você precisa saber disso não, eu só para introduzir. Você tá indo. Isso aí, nesse caminho. Para esses tipos de neurose, o fator que levaria à causa seria um conflito entre os impulsos sexuais e o ego. Então nós tenderíamos a recalcar, a reprimir, jogar para o inconsciente todas aquelas nossas tendências que a gente considera suja, incorreta, abominável. Então vem um pensamentozinho sexual que lá na infância você praticava, você pensava com toda liberdade, mas chega um determinado momento que isso começa a te ofender, né? Ofender a você mesmo, a sua mão direita conversando com a sua mão esquerda, né? Começa a te ofender. E aí você recalca. O Freud diz que a gente utiliza esse mecanismo, que é expulsar da nossa mente. Quando você está em análise, você acaba se dando conta de um monte de coisas que você recalcou, e você fala, como é que é isso, né? Eu tinha essa sujeira toda dentro de mim, né? Isso acontece. O que o Freud vai dizer então, nesse primeiro momento? Que as nossas doenças mentais, e essas duas sobretudo, são causadas por esse conflito entre o que a gente acha que a gente é e os nossos impulsos sexuais recalcados. Quando chega no final da Primeira Guerra Mundial, o Freud, vendo aquela destruição que aconteceu no mundo, ele começa a pensar o seguinte: não, além dessa força sexual, existe uma outra força dentro de nós, que é a pulsão de morte. Por quê? Só isso explica o fato do ser humano, mesmo sendo inteligente, ter alcançado esse grau de ciência, ainda brigar um com o outro dessa forma. A única explicação que o Freud encontrou foi supor a existência dessa pulsão de morte dentro de nós. Ele dizia que essa pulsão de morte, a princípio, ela está toda no nosso corpo, então ela é uma pulsão de autodestruição, diferente dos que nós, né? Autodestruição, não autopreservação, mas que em função da interação dela com a sexualidade, ela acaba sendo jogada para fora. Quando ela é jogada para fora, ela sai em forma de agressividade com o outro. Então, a princípio, ela é autodestrutiva e depois ela quer destruir o outro. Então, Freud vai dizer, um bicho como esse, cheio de pulsões sexuais malucas, cheio de agressividade dentro de si e jogada para o outro, como é que esse bicho pode se tornar